Saúde mental NR1. Vocês já ouviram falar em algum lugar que a atualização da norma que está tratando da saúde mental, que envolve empresas e trabalhadores, já está em vigor desde o dia 26 de maio. Houve um adiamento lá no passado e algumas empresas até esperaram que houvesse um novo adiamento, tentando ganhar um pouco mais de tempo para poder se adequar a essas normas. Isso não ocorreu e ela está vigindo, já está em vigência a norma desde o dia 26 de maio. E aí nós trouxemos aqui uma especialista em NR1 que trabalha junto a empresas, trabalha também com trabalhadores também, que vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Vanessa, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu quero que você se apresente, porque ninguém melhor do que você para se apresentar. E conte para nós como é que tá esse cenário da NR1 aqui no Agreste Baiano. Vamos lá. Meu nome é Vanessa Martins, né? Sou especialista na parte NR1, sou gestora de empresas, trabalho diretamente com empresários e também com trabalhadores, né? Gerindo mais de 1.049 empresas cadastradas somente aqui na Bahia, e que a gente faz essa parte da gestão da orientação e administração, né? Desse passo a passo, recrutamento, seleção, as soluções empresariais. E assim, dentro do cenário que a gente tem hoje aqui na nossa região, é um pouco complicado falar sobre, né? A gente percebe ainda que a falta de conhecimento é notório. A gente conversa com empresários, a gente vem explicar sobre a necessidade, sobre a obrigatoriedade, na verdade, de estar dentro do que é necessário. E ainda assim, a gente tem uma meio que resistência, né? Quando a gente fala sobre a atualização da NR1, a gente fala sobre saúde mental. A gente fala sobre algo que há muitos anos em palestras, em eventos, em congressos, a gente ouve, né, as pessoas falando sobre pensar no colaborador não só como mão de obra, mas pensar no colaborador como pessoa, entender que a produtividade ela aumenta quando o colaborador ele está em um ambiente de trabalho que dá a ele ferramentas, dá a ele um clima para trabalhar bem. E aí quando a gente fala sobre a NR1, trazer isso para a vivência de pessoas que às vezes têm um pensamento antigo tem sido um problema. Pessoas que vieram de uma cultura em que a forma de trabalho era sobre sobrecarga, a forma de trabalho vinha com assédio, sobre gritos, né? A gente, infelizmente, é algo que é muito comum antigamente e que essas pessoas foram crescendo, evoluindo, se tornaram gestores, administradores dos seus negócios e vem trazendo essa mentalidade ainda muito antiga, Selma, né? De que o trabalho só serve se for assim. E o nível, né, de burnout, como chamam, tem aumentado muito. A gente vive uma era em que tudo é muito rápido, muito dinâmico e as pessoas têm tentado acompanhar. E aí vem o trabalho, que também cobra, aí vem a família, aí vem o casamento, aí vem os filhos, todo um histórico. E essas pessoas não vêm suportando essa velocidade da nova era. E acabam adoecendo mentalmente, né? De uma forma que você tem um excelente trabalhador, ele começa muitas vezes a perder a produtividade. E aí a gente, quando fala com esses administradores mais antigos, esses gestores mais antigos com essa visão, eles acham que é só substituir. E a gente tem uma fala que é corriqueira, né? Dentro do ambiente de trabalho, que é não consegue se mais contratar. Mas, na verdade, o mundo mudou. Não é que não consegue mais se contratar. Não se contrata pessoas formadas como antigamente. Hoje, o gestor ele precisa entender que ele vai contratar uma pessoa e ele vai ter que desenvolver. Formar essa pessoa. Formar essa pessoa. E aí está o problema. São administradores, são gestores excelentes no que fazem, quando se fala de executar o seu serviço ou o seu produto, mas quando se fala em desenvolver pessoas, são pessoas que não têm essa expertise e que acham, na maioria das vezes, que não precisam.
né? Muitas vezes eu sou convidada ou estou em algum ambiente que me perguntam sobre a atualização da NR1, sobre essas questões de risco psicossociais, e quantos empresários e gestores viram o rosto em dizer: eu não acredito nisso, para que isso? Se não trabalhar é só demitir. E aí a gente para quanto gestor, né, com a consultoria, e verifica que a maioria das empresas em que os gestores têm essa linha de pensamento, o turnover é altíssimo, a rotatividade de colaboradores é altíssima. Então a gente consegue perceber que muitas das vezes o problema não está no chão de fábrica, está lá em cima, está na gestão. Está na gestão. Inclusive, gente, é bom a gente falar e lembrar sempre, de novo, falar e falar muito, que a atualização da NR1 veio como uma necessidade urgente, premente. A quantidade de trabalhadores que nos últimos 2 anos foram afastados do ambiente de trabalho por questões de saúde mental é enorme, que movimentou toda a máquina estatal para atualizar a norma. Então não é uma norma criada em gabinete, é uma norma que está sendo atualizada por conta da realidade do chão de fábrica. E aí quando a gente pensa nesses colaboradores e pensa em todo esse histórico que você vem trazendo também, que a gente tem falado aqui, a gente percebe o seguinte: quando o gestor ele pensa na saúde mental do colaborador, ele tem um gap, uma explosão dentro da empresa de produtividade. Porque o colaborador, quando ele se sente assistido, e aí vai a dúvida de muitos empresários: ah, Vanessa, e eu preciso ter um psicólogo hoje para estar dentro da empresa tratando dos meus colaboradores. Não é isso. Você precisa dar ao seu colaborador um ambiente de trabalho com ferramentas. O que é que a gente vai? A gente vai para a nota do MTE, que tem lá 13 riscos, né, listados sobre a questão do risco psicossocial. O assédio não só sexual, mas o moral, a tratativa, né, os gritos que ainda se dão dentro do ambiente de trabalho para um colaborador que às vezes não tem a competência porque ele não foi orientado, ele não foi desenvolvido. Né? Uma pessoa que chegou, não conhece, não estava dentro daquele serviço anteriormente e está sendo desenvolvido supostamente aos trancos e barrancos. É aquele colaborador que entra e simplesmente colocam ele naquele lugar e você tem que se virar. Não tem uma supervisão, uma orientação e se sente sobrecarregado. A pressão é muito grande. São colaboradoras, infelizmente a gente tem casos até na nossa cidade que diz que saem de geração para geração, de assédio sexual mesmo dentro do ambiente de trabalho, de mulheres que estão trabalhando, que são assediadas constantemente e que muita gente sabe o que está se passando ali, mas finge. Muitas precisam do seu emprego. Que não vê porque muitas são mães, precisam do seu emprego, precisa trazer o sustento para dentro de seu lar e ficam tentando fingir demência, né? Fingir que não estão vendo para poder conseguir trazer esse sustento. E muitas outras coisas, né? A pressão, a cobrança excessiva. Eu acho um absurdo quando a gente fala também sobre essa questão da cobrança. Empresas que estipulam metas que nem o colaborador sabe. Né? A gente pega casos, eu peguei casos absurdos dentro da organização de empresas que chegaram lá ou que vieram trazer esse método, né, diferenciado de que não, eu tenho uma meta. Qual é a sua meta? Eu avalio a meta pelo que eu acho, né? E toda meta, todo objetivo precisa ser pensado com dados. E aí o colaborador, ele só sabe que ele tem uma meta para bater, que ele não sabe o número, ele não sabe o que ele precisa alcançar. E ele fica constantemente lutando por uma coisa que ele pode nunca chegar. É um segredo, né? Um segredo. É um segredo. Né? E são N situações que a gente se depara dentro do ambiente de trabalho e que alguns vão pensar que é de uma maneira negativa. Mas quantos deles, né? Os próprios administradores, quantos deles não estão doentes mentalmente? Né? Como é que está a saúde mental desses gestores? Inclusive, pegando esse gancho, na internet, né, aí no Instagram, sempre tem algumas situações que são colocadas aonde os gestores, né, vamos falar agora das empresas,
os gestores falam que não sabem, né, como fazer essa aplicação. Com tudo isso que nós estamos dizendo, eles dizem que eles não têm essa informação de uma maneira mais aprofundada. Isso acontece com empresas pequeno, grande, médio porte? Ou a pequena não está conseguindo absorver mais essa ideia? Como é que é essa diferenciação aí? Vamos lá. Eu acho que é muito sobre deter conhecimento, realmente, né? O MTL trouxe notas, a gente vai para o Gov.br, que tem notas sobre isso, a gente vai para reportagens, jornalistas que entendem a necessidade da pauta, profissionais que estão se expondo, mas a gente percebe que dentro da massa, os microempresários, eles têm sofrido muito mais, né? Porque o empresário de médio e grande porte, ele tem um gestor, ele tem um administrativo que, por obrigação, precisa estar se atualizando para o mundo, né, para trazer. E esses pequenos gestores, que são gestores de empresas que muitas vezes ele não tem um gerente, ele não tem um administrativo, ele é o dono, ele é o administrativo, ele é o RH, não consegue ter braços para entender o processo completo, porque ele está focado na execução, né, e aí ele não consegue vir para a parte estratégica da coisa. Então, realmente, existe uma dificuldade para essas pessoas, que a gente tem batido muito em palestras, em workshops, trazendo internamente para algumas empresas. Alguns empresários têm pedido, têm mandado mensagem até para a gente dentro da nossa unidade, feito reuniões, né, para entender como é o processo, né? E o trabalho que a gente traz da SSRH e da Jornada Governar é muito sobre conscientizar e ensinar, né? Quem esteve na última jornada percebeu que foi dito até o passo a passo. Eu passei o que precisa ser feito do início até o final, sendo com a gente, porque claro, a gente está sempre, né, trazendo o nosso trabalho, que são mais 14 anos, mas o candidato, a pessoa, o especialista, o profissional que vai exercer essa função, que vai implantar, como ele deve agir, o que ele precisa, até para que esses gestores, sejam de pequeno, de médio, de grande porte, saibam como cobrar. Porque é perceptível que não tem uma orientação clara. Existem para aqueles que buscam, mas não existe algo que traga essa clareza de estar ali, estar exposto. Como, por exemplo, quando a gente tem um problema, uma pandemia, um surto, que a gente tem aqueles anúncios, aquelas ações que até o próprio governo faz, mas que não se entende ainda que a saúde mental tem sido um surto. A doença do século tem sido os problemas realmente emocionais, psicológicos, provenientes dos traumas, das vivências negativas, de muitas vezes tentar trabalhar sem ferramentas. É o que a gente vê também muito dentro do ambiente de trabalho, o colaborador que ele se esforça, mas ele não tem ferramentas básicas para realizar as suas atividades. Você lembrou que você lá nesse último evento que teve que abordou muito isso, né? Lá na Jornada Governar, do passo a passo. Você lembra, assim, de cabeça para dar aqui para os nossos telespectadores? Qual é o passo a passo aí do trabalho da saúde mental? Olha ali para sua câmera e conta pro povo aí. Bora lá. Quando a gente traz um profissional que vai internamente fazer essa implantação, vai fazer esse trabalho, eu sempre oriento que o primeiro passo é identificar, né? Porque todos os gestores, eles pensam, eu não tenho risco psicossocial. Claro que tem de alguma forma. Então, o primeiro trabalho é identificar qual o risco que tem dentro desse ambiente, dentro dessa organização. O segundo passo depois que eu identifiquei, é classificar. Esse é um risco leve, moderado, severo? Classifiquei. Esse profissional classificou, automaticamente eu preciso trazer um relatório, um diagnóstico para o gestor, mostrando para ele o que foi observado dentro do ambiente de trabalho. Lembrando que dentro desse processo de classificação e de identificação, precisa ser alinhado com o gestor, precisa ser avaliado os colaboradores, precisa ser utilizado questionários, precisa ter uma escuta ativa, né? O profissional ele precisa ter uma escuta ativa desses colaboradores. A gente precisa vivenciar o ambiente e entender como é que aquele processo acontece. Então, a gente identifica, classifica, entrega um relatório. Depois desse relatório, o profissional ele precisa trazer um plano de ação. Eu avaliei, eu entendo qual é o grau, agora eu vou trazer para você o problema descrito, formalizado e qual é a possível solução.
Vou descrever um plano de ação. E aí começa um processo de desenvolvimento, que é onde as empresas elas estão achando que é só implantar em R1. Eu implantei, eu fiz a parte de documentos e essa não é a ideia principal. Porque a fiscalização pode ir na sua unidade, na sua organização, ver que você conseguiu implantar. Mas daqui a 6, 7 meses ela retorna para ver se o plano de ação que você informou que iria realizar foi feito. E aí é onde muitas empresas vão ser prejudicadas, porque acha que é só documentação. E a gente está numa era de gestão de pessoas. Não é só documento. Tanto que eles perceberam, se a gente só colocar o documento não vai adiantar de nada. Então a fiscalização ela vem e depois ela retorna. Mas ela retorna sem dizer o dia e nem o horário. E nem quando. Pode ser com 5, com 6, com 7 meses. Pode ser com 3. Ele quer saber. Você disse aqui que você ia resolver o problema. Cadê a resolução? E aí é onde está o choque. Porque a empresa, a partir do momento que ela implantou, mas ela não deu continuidade, ela pode ser suspensa das suas atividades, ou seja, uma organização pode fechar porque ela não está de acordo com a atualização. Ou receber multas que ainda não está calculada exatamente, mas mensura-se uma média de quase 30 mil reais. E a gente vai para o empreendedor, uma pequena empresa que tem um faturamento de 30, 50 mil e vai receber lá uma multa de 30 mil reais. O que vai acontecer com ele? Então, as empresas que não pensam em se adequar, agora podem ter um prejuízo muito grande lá na frente. Então é melhor prevenir. E repito mais uma vez, a atualização da NR1, a busca em que o governo entendeu a necessidade, porque foi por uma necessidade, é perceptível o nível de pessoas doentes. Então chegou em um nível que precisou existir a norma. Que precisou ter uma exigência. É aquela coisa do antigamente se falava, se comentava, se conversava de uma forma tranquila, de um diálogo. Mas chegou em um momento que um procedimento precisou ser feito para poder reduzir o impacto dentro das empresas. E as empresas entenderem que eles precisam cuidar do colaborador. E quem é esse profissional que vai fazer essa anamnese, né? Esse diagnóstico? Ele pode ser encontrado dentro da própria empresa ou ele tem que ser contratado fora? Pode não ser um psicólogo, mas ele vai ser encontrado no mercado ou ele pode ser preparado dentro da própria empresa? Olha, quando a gente fala muito sobre a questão de quem vai gerenciar os riscos, que é assim que a gente fala, o gerenciar os riscos pode ser uma pessoa interna, mas existe aí um problema, uma linha tênue em relação a isso. Pode, mas muitas das vezes isso também pode gerar um problema. O profissional que gerencia riscos é um profissional que tem a proficiência entre a área de ergonomia e a área de saúde mental. Então, um TST pode, mas ele tem, ele consegue permear entre essas duas áreas? Ele tem alguma formação ou alguma especialização na área de saúde mental? Não precisa necessariamente ser um psicólogo, não precisa necessariamente ser um TST, pode ser um gestor, mas que ele tenha as formações, as especializações. E o que pera, só perguntar, o que é TST? É um técnico de segurança do trabalho, chama de TST. Tá. E também tem os engenheiros do trabalho. E essa pessoa, ela tem essa questão, ela tem especialização, ok. Vanessa, pode ser dentro da empresa? Pode, mas lembrando que a gente está falando sobre risco psicossocial. Então, é algo que não é tangível, né? É muito sobre o que a gente vai avaliar. E aí um colaborador pode passar por uma avaliação dessa e dizer que está tudo ok. E mais na frente ele pode tentar processar, informando que foi constrangido, coagido a responder daquela forma. Então, para que não haja brechas, o correto é se contratar alguém, uma consultoria, uma pessoa neutra para além da empresa. É o correto. Não vai ter brechas. Mas quando a gente tem uma pessoa interna, é uma redução de custo. Tudo bem, mas é uma redução de custo naquele momento, mas futuramente... Não, e se a gente pensar, como você disse, que esse profissional tem que ter conhecimento nessa área... Vamos supor que a empresa tenha que, então, investir nesse funcionário interno para que ele tenha essa capacitação.
Isso aí vai custar também. Com certeza. Porque os funcionários também não estão preparados para essa mudança que está havendo agora, né? Sim, sim. Mas assim, tem muitos profissionais que já vinham se capacitando, porque na verdade essa atualização aconteceu, né, em 24 de agosto de 2024. Ah, nós estamos falando de 2 anos para cá. De 2 anos para cá. Isso já existia. O que aconteceu foi só a questão da multa e a questão da suspensão laboral, que não havia. Quando houve atualização, era só apenas um alerta. Vocês precisam olhar esse lado aqui. Só que fecharam-se os olhos. Teve atualização, mas como não tinha uma obrigatoriedade de algo, ou uma punição, essa é a verdade, então a gente vai fechar os olhos e fingir que tá tudo certo. E aí foi quando entendeu, não, a gente vai começar a punir, a gente vai precisar punir. A gente vai precisar fazer com que eles entendam que se não for pelo amor, vai ser pela dor. E aí foi quando em 2025, que foi 25 de maio de 2025, foi colocado novamente com a multa e com a suspensão laboral, porém, os empresários informaram, correram atrás, dizendo que não tinham como se adaptar, que foi 1 ano era muito pouco. E aí eles disseram, tá bom, dia 26 vai entrar em vigor e vocês não têm mais o que fazer. Então, assim, é uma atualização que já acontece há 2 anos. Pode ser que algumas empresas tenham se preparado para isso e talvez até preparado funcionários para fazer isso, né? Agora, nós falamos bastante de empresa. E o trabalhador? Do lado do trabalhador, como é que isso está sendo visto? Para o trabalhador, ele tem entendido que ele agora é peça-chave, peça importante, né? Também a gente precisa perceber que existem os 2 lados. A gente também tem colaboradores que usam muitas vezes de má fé. É onde muitas vezes o profissional que vai trazer a implantação também ele tem que ter uma boa comunicação, né? Explanar, orientar. Até no processo de implantação não é de qualquer forma, não é só levar um questionário, não é só fazer de qualquer jeito. É chegar e orientar o que é realmente assédio. Porque hoje a gente vive uma realidade que as pessoas são muito influenciadas. Então, às vezes a pessoa vive uma realidade em que fez algo errado, o líder orientou que estava errado e aí alguém vai dizer, isso aí é assédio. Então a gente está entre os colaboradores de boa fé, que muitas vezes sofreram e que entendem que agora é real, eles são peças-chave, são peças importantes. Não é só de boca que se diz que o ativo mais importante da empresa é o colaborador. Não, agora é real, a lei diz isso. Mas a gente também tem colaboradores que tentam usar de má fé para algumas abordagens. E aí é onde o gestor ele precisa entender realmente quem ele é, de que forma ele está e entender o cuidado com as palavras, com o tom de voz, que é onde a gente fala muito sobre a comunicação, né, não violenta, que você traz isso de uma forma muito maravilhosa. E entender que cada pessoa, cada perfil, e a gente sempre eu trabalho com perfil comportamental, tem uma forma de lidar. A forma que eu lido com o dominante é um jeito, a forma que eu lido com o conforme é outra forma, e que eles entendem dessa forma. E o gestor agora tem a obrigação de entender um pouquinho de cada coisa, né? Gerir pessoas realmente não é mais aquele pequeno espaço. Quando antigamente você era 80% parte burocrática, isso sendo muito gentil, e os outros 20% era gestão de pessoas. E hoje entendeu-se que é meio a meio, 50-50. Um gestor ele precisa entender de processos e entender de pessoas realmente. E gerir pessoas. E pegando um gancho nos perfis, fala pra mim, são 4 perfis, né? Sim. Conta pra nós. Olha, a gente tá aqui, eu tô na aula, viu, gente? Eu tô pedindo aula. Pra gente também entender um pouco, né? Desse universo que a gente vive todo dia. Quantos perfis são, né? E qual é a característica de cada um deles? Vamos lá, de forma bem breve, né? Bem breve. Os perfis são o dominante, o influente, o conforme e o analítico. O dominante, ele é o perfil que ele é direto, objetivo, prático, resolutivo. O conforme, ele é o perfil mais harmônico, calmo, leal, gosta das coisinhas, gosta de prazo, de regras, do jeitinho dele.
né? A gente vai para o influente. O influente, ele é mais comunicativo, persuasivo, expansivo, é aquela pessoa da alegria. E aí a gente vai para o analítico, que é um perfil com nível cognitivo muito maior e que ele focado em estudos, em aprender, ele tem necessidade de aprender, não é só sobre parte acadêmica. Ele gosta de sempre, é aquele curioso, que às vezes é um pouco mais introspectivo, mas que aprende muito rápido, tem muitos dados e ele gosta de saber o passo a passo e os dados das coisas. E me fala uma coisa, todos nós temos os 4 perfis ou as pessoas têm apenas 1 ou 2? Como é que é essa? Vamos lá. Nos perfis, todos nós temos os 4. Porém, o que é predominante? Algumas pessoas têm 2 perfis, 1 ou até 3 perfis. Só que sempre a gente coloca como 1 ou 2 predominante. É aquele que você tem de origem. Nós somos 40% do perfil que nós nascemos e 60% a nossa ambiência, os grupos sociais da onde a gente veio, o meio que a gente se comportou. Então, nós temos um pouquinho de cada coisa, mas todo mundo nasceu com aquilo que é predominante, aquilo que é mais forte, que é mais latente. E aí é com esse latente que o gestor precisa saber a linguagem. Se eu vou falar com um dominante, eu preciso falar de uma forma mais direta e objetiva. Não é ser grosso, é ser direto, é ser objetivo. Porque ele não tem muita paciência para aquela detalhe da coisa. Se a gente vai falar com o influente, até o feedback precisa ser pensado. A gente precisa trazer para o influente um feedback onde a gente vai primeiro validar tudo que ele tem feito de bom, para depois mostrar para ele o que ele pode melhorar, para ficar melhor ainda, né? Que o influente, ele pensa dessa forma. O conforme é aquela pessoa de regras, de normas, que ele quer ser explicado onde ele falhou e ele quer ser orientado. Tá, eu fiz errado, mas eu não entendi isso aqui. Só que ele é aquela pessoa que muitas vezes vai ter receio de dizer que está com dificuldade, porque ele é mais vergonhoso. O analítico, a tratativa com ele já é de dados. Não existe conversa com o analítico de achismo. Não vem com conversinha com o analítico que ele não quer saber. Ele quer saber da onde veio, como veio, por que essa ideia, por que vamos fazer dessa forma. Ele quer dados, ele quer uma base, ele quer fundamento. Então, a gente precisa saber lidar com o feedback, com a fala, até para elogiar, a gente precisa saber, porque o conforme analítico não gosta de ser elogiado no meio das pessoas. Já o dominante, ele acha legal, mas ele quer saber o que ele vai ganhar com aquilo. O influente, para ele, é o céu. Validar o influente vai colocar ele no céu e cada vez mais ele vai correr atrás. Porque ele gosta de saber que ele é útil, que ele está fazendo as coisas acontecerem. E as empresas, elas estão abraçando essa necessidade de conhecer os perfis dos seus funcionários, porque é quase conhecer a alma, né, do Sim. próprio funcionário. A gente vem tentando aculturar, essa é a palavra mais certa. As empresas ainda não entendem o sentido desse novo modelo de gestão de pessoas. E quando a gente traz autorresponsabilidade, o entender o perfil do candidato ou do porque já começa desde o processo do recrutamento e seleção. Né? Eu tenho uma equipe interna, eu preciso saber quem eu tenho dentro da equipe e saber quando eu for contratar, quem é que eu vou contratar para estar no meio desses, para que não haja um impasse. Então, assim, é aculturar, a gente está ainda ensinando, trazendo essa nova realidade, que já é algo que a gente consegue ver muito nas grandes cidades, né? As pessoas já entendem, focam em fazer treinamentos, palestras, e é algo que a gente está trazendo cada vez mais forte aqui para dentro da nossa região. E me diga uma coisa, agora a título de curiosidade, se numa empresa pequena, microempresa, que tenha lá 15 funcionários, se nós tivermos desses 15 funcionários, 10 funcionários conformes, essa empresa anda? Vamos lá. Todos os perfis são necessários. Todos são importantes. A gente precisa entender que tipo de empresa. Por exemplo, se a gente vai trabalhar com uma contabilidade, a parte da contabilidade trabalha com processos, com documentação, com questões de detalhes. Então, um grupo de 15 que tem 10 conformes é natural dentro dessa área, porque as pessoas conformes buscam, né, setores de processos, algo que eles não tenham que lidar tão diretamente com pessoas, não que eles não gostem, mas eles não sabem lidar com os conflitos.
né? Eles são pessoas que não são muito boas de conflito. Então, ter uma atividade que tenha estável, uma demanda ali certinha, repetitiva, que ele sabe onde é o início, meio e fim, para o conforme é melhor. Então, é natural achar dentro de uma contabilidade um grupo maior de pessoas conformes. Mas quando a gente vai, por exemplo, para uma loja de confecções, onde a pessoa tem que trabalhar com vendas, aí tem um problema. A gente precisa entender o porquê esse nível de conformidade. Se as pessoas realmente foram contratadas ou se o meio está forçando elas a ter essa conformidade aumentada. E é onde a gente traz a disfunção de perfil. Quando um ambiente de trabalho está trazendo algum problema, alguma questão, e aí quando a conformidade está muito alta, a pessoa geralmente está com traço de ansiedade. Geralmente aumenta a conformidade e reduz a influência. Então não vende. Então não vende. E aí é notório que essa empresa vai ter uma falha no faturamento. E não entende o porquê. Por que quem entra com um perfil diferente não está ficando? Porque o clima daquele ambiente é um clima que a pessoa que vem com a dominância, que é o focado em resultado, a influência, que é comum para vendedor, o perfil mais comum, né? Quando ele encontra aquela região onde as pessoas estão daquela forma, ele não consegue se adequar. Então, é onde é necessário que dentro do plano de ação seja estipulados treinamentos, capacitações para desenvolver e motivar esses colaboradores. E aí, por exemplo, a gente teve uma situação muito parecida em uma região fora, onde a gente pegou um grupo de muitos conformes. Mas não era só porque eles eram, e era natural, mas onde se tinha também um ambiente, um clima organizacional que não estava tão legal por algumas questões que eram detalhes. E quando a gente entrou com a consultoria, a gente conseguiu resolver, solucionar, trazer realmente solução para questões que um diálogo em alguns pontos resolvia. Tinha coisas que realmente precisavam de intervenção, mas que foi mediações de conflitos pequenos e que a gente conseguiu resolver. Ou readequação nos cargos, né? Sim. Sai dessa área, não funciona melhor nessa área, funciona na outra. A gente consegue muito dentro da consultoria avaliar esses detalhes, né? Muitas vezes você tem uma pessoa que é mais conforme, que é aquela pessoa mais de sistema, mais de detalhes, e aí você vai encaixá-la em uma área que você precisa desse senso da atenção. Um operador de caixa, um auxiliar administrativo, e aí a gente vai, mas trabalha com uma fábrica, tem uma demanda, então a gente precisa de uma pessoa que seja conforme, mas que tenha um nível de execução, de dominância também, né? Ou a gente está dentro de uma área, e é avaliar. Eu sempre digo que processo seletivo é um quebra-cabeça, é achar a peça para o lugar certo. Certo. E me diga uma coisa, agora já caminhando pro final, né? Os empregados e empregadores, né? Eles estão coesos agora com essa necessidade, porque a gente sabe que quem emprega e quem está empregado é uma ação quase que conjunta, porque um precisa do outro, né? Nesses planos de ação, eles são validados de quanto em quanto tempo que eles têm que ser validados? Vamos lá. Essa questão do plano de ação precisa avaliar a necessidade da empresa. Tem empresas que estão em um grau de risco que precisa ser quinzenal. Tem empresas que estão em um grau de risco que precisa ser mensal. E tem empresas que o grau de risco não é tão alto. E aí ela pode inicialmente começar com mensal e depois fazer o acompanhamento trimestral. Mas vai precisar ser feita uma capacitação contínua. E é isso que as empresas não estão aceitando ou não estão entendendo. Que não é, eu fiz o documento agora, eu resolvi o meu problema. Eu preciso cuidar do meu colaborador agora, enquanto eu tiver uma organização. Perfeito. Olha, gente, saúde mental tem a ver com gente, né? Gente, tudo tem a ver com gente. E se nós pensarmos que nós estamos numa sociedade completamente acelerada, né? Acelerada, onde a nossa saúde mental está sendo colocada em xeque todos os dias, é importante a gente olhar para isso, tanto o trabalhador quanto o empregador, porque nós precisamos readequar esse ambiente de trabalho para que nós consigamos chegar
a nossa finalidade máxima, do empregador a produção, do trabalhador um trabalho digno com remuneração adequada que lhe dê capacidade para ter qualidade de vida. Então vamos observar, vamos nos atualizar constantemente, porque a norma está aí, ela vai ser cumprida e vocês vão ter que se adequar a essa nova realidade. Então prestem atenção, busquem informações e nós estamos aqui para isso, para trazer para vocês cada vez mais informações para auxiliar o cotidiano de cada um. Até o próximo programa.